Gente, agora a gente vai explicar um pouco do caso Dora, né? Que é um caso que serve para a gente, serve de base para a gente entender o texto do Lacan, Intervenção sobre a Transferência. É, eu sei que esse caso muita gente lê e fica um pouco assustado, fica um pouco com raiva do Freud, né? Mas eu acho que o ponto fundamental é a gente primeiro usar, ter a nossa capacidade de interpretar um texto, né? É um texto de 1901. 1901. Então, ele é um texto entre a interpretação dos sonhos e entre os três ensaios. Texto muito inicial do Freud. Então, isso é fundamental, é um ponto que não pode ser esquecido, o momento que esse texto é escrito, né? Um caso clínico que acontece por 3 meses, né? Então, é um rápido tratamento, mesmo que os atendimentos fossem todos os dias. Que mais pode ser dito? Ai, perdi o que eu vi na minha cabeça. Desculpa. Bom, o que é a base do caso? O caso tem como 4 personagens principais no caso, né? Tem Dora e o pai dela, o Sr. K e a Sra. K. Esses são os pontos principais, os 4 personagens principais do caso. O ponto fundamental que muitas vezes a gente não percebe. O Freud conhecia o pai de Dora. Como que conhecia? O pai de Dora já havia consultado com Freud anteriormente. Então, esse é o aspecto transferencial que faz o pai de Dora procurar Freud para tratar a filha, né? Deixa eu acompanhar os slides para a gente conseguir ir mais fácil. Então, primeira coisa que eu estou falando para vocês é a gente conseguir ir para 1901 e tentar, por meio da razão, interpretar esse texto. Então, 1901, um texto entre a interpretação dos sonhos e os três ensaios. Quer dizer que o Freud está descobrindo a nova técnica, que é o que ele está falando aí no texto. Né? Que nova técnica é essa? É a associação livre. Então, ele abandonou a hipnose, acabou de escrever o texto dos sonhos e ele quer mostrar como é que funciona a associação livre na interpretação de um caso clínico, ok? O caso Dora tem dois sonhos fundamentais. Então, Freud vai usar, que ele acabou de publicar nesse caso clínico e vai tentar demonstrar, tá bom? E por que ele publica esse caso perto dos três ensaios? Ele segura o caso, ele não publica em 1901, ele publica em 1905, justamente porque ele precisava ter algumas noções, como da sexualidade infantil, para entender melhor o caso, tá bom? Mas isso é fundamental. Tem um aspecto primordial nesse texto, tem um aspecto muito primitivo, que é justamente o Freud colocando a teste a teoria que ele estava descobrindo. Então tem a prática que questionou ele construiu a teoria e agora com Dora ele está tentando ver a validade da teoria. Por isso que muitas vezes vocês ficam assustados com a interpretação dele ou as afirmações dele. Primeiro ponto é, muito disso ele acerta e os sintomas realmente vão embora. E o segundo ponto que é fundamental, não tem por que ficar com raiva de Freud, porque adora dar um show em cima de Freud, né? Adora mostra para Freud os equívocos. Então não precisa ficar com tanta raiva de Freud, porque a Dora já mostrou para ele o lugar que ele tinha que ter ocupado. Então, que técnica nova é essa? É a associação livre. Outra coisa muito importante, né? A Dora chega para o Freud, conta a história dela, ou seja, ela sabe que o pai dela tem um caso com a senhora K. O pai de Dora era um cara muito doente, então ele, como forma de tratamento, ele ia para uma casa no lago, uma região do lago, né? E aí ele toma conhecimento do senhor K e a senhora K. E a partir disso ele passa a ter uma forte relação com essa senhora K, né? E aí a Dora, em contrapartida, o senhor K, o marido da senhora K, passa a investir na Dora. E até o ponto final
em que ele faz uma declaração para Dora, à beira do lago, e a Dora dá um tapa na cara dele. A partir desse tapa, a Dora chega pro pai dela e fala que eles tinham que terminar a relação, que ele, no caso, tinha que terminar a relação com a senhora K, com o risco dela contar para todo mundo essa infidelidade, que seria um escândalo para a época. E aí o pai da Dora chega para Freud, claramente querendo que Freud silenciasse a filha, né? Coisa que o Freud não assume. Quais eram os sintomas de Dora? Uma fonia, ela tinha paralisia na perna, ela tinha ideação suicida, ela era depressiva, né? Mas o pai de Dora chega lá porque quer que Freud silencie a filha, não conte para ninguém. Fale que o que Dora está pensando é uma fantasia. Freud não compra essa ideia, ele não assume isso, tá? Ele não vai cair no papo do pai, mas em contrapartida ele não assume a ideia que a Dora não participou dessa história. Então, o Freud cria a retificação subjetiva no sentido de falar, tá, qual a sua responsabilidade nisso? A Dora não se responsabilizava, ela achava meio que ela era vítima do destino, tá? Ela meio que plantava essa história. Freud fala, qual a sua responsabilidade nisso? Isso é fundamental para a clínica, fundamental. Uma coisa importante que aparece aqui, não se escuta outra espécie de sim do inconsciente, não existe um não inconsciente. Isso era a base da interpretação freudiana, né? Que depois a gente vai ver claramente na interpretação sobre a transferência, intervenção sobre a transferência. E talvez assuste um pouco vocês. Nesse momento da clínica, o Freud fazia uma interpretação para Dora, e aí tinha um não. E para o Freud, esse não era um sim. Era o que ele chamava de negação, né? E como que ele sabia que era um sim? Porque a pessoa falava não e depois começava a desmentir esse não, sabe? Por exemplo, vocês me perguntam, você pode sair hoje à noite? Eu vou falar, não posso sair porque eu vou estar muito ocupado. Aí, ao longo da conversa, eu vou mostrando para vocês que hoje à noite, na verdade, eu estou pensando em ficar em casa, no sofá. Isso é o Freud falando que um não é um sim. Depois do não existe a afirmação. Entendem isso? É o que a gente chama de denegação ou negação. É uma negação que tem, na verdade, um sim. E por que que é isso, né? Qual que é a teoria? Por que que não é o achismo freudiano? Porque está acontecendo o caso, a Dora está contando, Freud vai, interpreta e a Dora fala não. Mas por que que o Freud fala que vem um não? Porque isso não está na consciência, ela não tem consciência disso. Existe uma dissociação, por conta do recalque, entre a ideia e o afeto. Então não tem como falar assim. Não tem. Tem a interpretação, é só quando depois ela toma consciência disso que ela vai desmentir esse não. Que aí ela vai mostrar que realmente a interpretação estava certa. Essa ideia traumática tem relação com esse afeto conversivo. Exemplo, por exemplo, aí eu dou um exemplo que tem nesse caso, que é muito bonito, né? Freud, a Dora fala que achava que a senhora K se interessava pelo pai dela porque o pai dela era um cara de muitas posses, né? Um cara que tinha muitas posses, tinha muito poder. Vermogen, o termo em alemão. Aí o Freud escuta Unvermogen, que no caso é um cara que não tem posses, que no caso é um impotente. Olha a sacada sexual, né? Aí o Freud questiona ela: seu pai era impotente? E ela fala: era impotente. Então, assim, Freud consegue escutar isso, né? A impotência. E aí ele questiona: mas como você fala que seu pai está tendo relação sexual com a senhora K se ele é impotente? E aí a Dora fala: mas há várias maneiras de fazer relação sexual. A Dora era muito sofisticada, né? Ela sabia de muita coisa que até espantava o Freud, de onde que ela sabia esse tanto de coisa, né? Então, isso é um tipo de interpretação do Freud, né? E a partir do momento que ele fazia essa interpretação, isso que não estava claro para Dora, isso que estava inconsciente, faz sentido e aí o sintoma vai embora. Quando ela lhe mostra que, por exemplo, essa fantasia de sexo oral da Dora, né, ao fantasiar essa história do pai,
ela fantasiou e recalcou, isso retornou como um sintoma oral, né? A afonia na garganta, por exemplo, quando Freud interpreta isso, o sintoma vai embora. Todo caso é nessa linha de interpretação, até chegar ao ponto master, digamos assim, o ponto principal, que é a oralidade da Dora, né? Ela chupando o dedo, apertando a orelha do irmão, tá bom? Mas isso nem nos interessa tanto, o que nos interessa aqui é a questão da transferência, tá bom? É, Uma coisa que vai passando despercebida do Freud é a forte relação da Dora com a senhora K. O Freud vai percebendo que essa mulher exercia um papel fundamental na história da Dora, mas ele não se atenta a isso, né? É só depois que ele vai perceber. Lembro, uma outra vez, a Dora era uma mulher muito sofisticada, uma menina, no caso, assim, uma jovem, 17, 18 anos para a época, e que sabia muito das coisas. E o Freud se pergunta quem que conta essas coisas para ela, como que ela sabe tanto de sexo, por exemplo. A gente está falando de 1900, tá? Então, depois o Freud vai perceber que é a senhora K, né? E que muito do ciúme da Dora não era com o pai nem com o senhor K, mas sim ciúme da senhora K, essa mulher que ela tanto idealizava. E para gente, o que que interessa a nível da transferência, né? Como eu disse para vocês, existe dois sonhos que são fundamentais. E aqui nesse texto é a primeira vez que o Freud fala de transferência. O primeiro indício de transferência é quando a Dora faz um sonho envolvendo um incêndio, um sonho envolvendo fogo. E ela fala que quando acorda, ela sempre sente o cheiro de fumo. E aí o Freud fala, provavelmente ela sente esse cheiro de fumo porque Sr. K, o pai dela e eu somos fumantes. Então, e ele até fala, é bem possível que ela já tenha pensado em receber um beijo meu. Soa meio estranho o Freud falando isso, mas não é impossível, porque a gente fala de transferência, a gente fala de amor de transferência. Fato é que aqui Dora, quando fala do cheiro de fumo, ela tá falando que tá acontecendo algo da transferência. Só que o Freud não dá a devida importância. Por que que ele não dá? Porque ele está preocupado em provar a teoria dele. Ele está com o, tem uma neblina na cara dele, de certa forma. Ele quer provar a sexualidade infantil, ele quer provar a associação livre, ele quer provar a interpretação dos sonhos. Então, quando Dora está mostrando que tem a transferência, que tem algo que está acontecendo na relação dela com Freud, o Freud não dá a devida importância, passa batido. E o que é esse incidente no lago, né? É quando, como eu já disse para vocês, é quando a Dora, quando o Sr. K é, se, se declara para Dora, né? E aí Dora dá um tapa na cara dele e a partir desse momento ela sai, vai conversar com o pai e pede que as relações acabem. Só que o Freud fala, né, assim, mas o que que aconteceu? O que aconteceu? O que que ele falou? Isso é super bonito, gente. Olha, 1900, o Freud quer saber o que que foi dito. Isso a gente faz nas supervisões até hoje, exatamente saber o que que foi dito. E aí, o que foi dito, né, deixa eu achar aqui. Aqui tá falando. A frase é essa daqui, ó. O que que ele disse? O que que o senhor K disse para Dora? Você sabe que eu nada tenho com a minha mulher. Essa é a frase. Então, quando ele fala isso, a Dora vai dar a bofetada. Esse é o ponto central. Por que essa frase? Porque essa frase simboliza o que a senhora K representava para Dora. Ora, Dora raciocina, né? Depois, se ela não representa nada para você, você não representa nada para mim. Porque Dora idealizava a senhora K como uma mulher, como um segredo da mulher, de certa forma. Né? O que, que essa mulher tem que consegue conquistar tantos homens? Como ela consegue saber tantas coisas? Ela passa a ser para Dora o segredo do feminino.
tá? Então, e o Freud percebe isso, mas só depois, quando ele vai se afastando do caso. E percebam, o Freud, depois Dora, faz um segundo sonho, que é o sonho da estação de trem, e o Freud faz uma interpretação e ele faz a interpretação minuciosa, fica super animado, e depois disso a Dora ironiza a interpretação, fala, saiu isso, tudo disso daí? Ok, mas eu tô indo embora. Na outra sessão, depois da interpretação que o Freud acha que foi o máximo, a Dora fala, eu tô indo embora. E aí o Freud se sente abandonado. Ele usa essa expressão no texto, né? O Freud fica arrasado, né? Porque, pô, eu tô achando que eu fiz tudo certo e aconteceu isso. E aí, então, a gente tem a parte final do texto em que o Freud, depois dos atendimentos, com o passar do tempo, o Freud escreve um pós-fácil, de certa forma, sobre a transferência. Que o Freud vai falar, o problema desse caso, Dora me abandona porque eu não me atentei pela transferência. Transferência entendida aqui como a atualização de sentimentos inconscientes, ou material inconsciente do paciente na figura do analista, de um processo que acontece dentro da própria análise. Isso, para o Freud, isso tinha que ser resolvido. Né? Isso tinha que ser esclarecido para a Dora, tinha que mostrar que estava acontecendo a transferência para acontecer o atendimento. Tá bom? E qual que é o ponto fundamental, né? Assim, que o Freud, qual que é o problema? E aí a gente com Lacan vai ficar mais claro, né? Assim, com Lacan fica mais claro, mas até o Freud aqui já admite. O Freud conheceu o Sr. K, como eu disse, desculpa, conheceu o Sr. K, que foi quem indicou o pai de Dora para Freud. Quando ele conhece os dois, o pai de Dora chega a Freud e o Freud fala para ele, assim, isso que você tem não é nada psíquico, você tem uma doença decorrente da sífilis. Então, é, e na época, quem tinha sífilis era quem tinha uma vida sexual fora do casamento, em sua maioria. Então, o fato do Freud saber, ter atendido o pai de Dora antes, e saber que ele era um cara mentiroso, isso atravessa todo o atendimento do Freud. Ou seja, ele fala isso aqui, está aqui no slide, ele fala que ele se coloca para Dora o oposto do pai. Ele quer ser o cara sincero. Ele quer ser o oposto do pai mentiroso de Dora. Então, assim, isso é um aspecto contra-transferencial, né? E que atrapalha a transferência. Outra coisa, o Freud, por causa dos preconceitos dele, por causa da maneira primordial que ele estava entendendo o Édipo, ele não consegue perceber a forte relação da Dora com a senhora K. Ele não consegue, ele fala do forte impulso homossexual. E aqui ele não quer falar efetivamente de homossexualidade, mas assim, a libido que Dora investia na senhora K. Ele não consegue perceber isso porque ele acha, de certa forma, nesse momento, que Dora necessariamente tinha que ter um amor pelo senhor K e não pela senhora K. Isso tudo são aspectos que influenciam na transferência, né? Gente, isso é importante. Freud não fez análise, não tinha como ele fazer análise. E por mais que vocês fiquem com raiva dele, a gente tem aqui o grande Freud escrevendo um texto e mostrando os erros dele, ó, mostrando a céu aberto os preconceitos dele. Por isso que eu acho que é genial, tá? Então, isso é um panorama. Mandem suas dúvidas no fórum, que aí eu tento responder depois em vídeo, tá? Vou colocar os slides para vocês também. Um abraço, tchau.